Você já imaginou passar 9 anos tentando zerar um jogo impossível? Hansu Lee conseguiu essa façanha no RPG Dungeon Stone, mas ao alcançar o chefe final, algo inesperado acontece. Ele é teletransportado para dentro do jogo, assumindo o corpo de Bjorn Yandel, um bárbaro de verdade. Agora, ele precisa sobreviver nesse mundo brutal, onde cada decisão pode ser fatal. Salve, salve, rapaziadinha! Tamo aí com mais um vídeo novo aqui no canal, tá vendo, vamos lá? Muito obrigado pelos 670 inscritos, estamos quase batendo 700, hein? Conto com vocês pra isso. E tamo junto aí, ó, obrinha muito foda essa daqui, eu gosto muito particularmente, e vamos pra dentro. A nossa obra começa com um prota deitado numa cama de hospital jogando jogos, e ele nos diz que, desde que eu era jovem, sempre gostei de jogos, sempre estive no hospital, por isso eu também sempre estive jogando. Então, os jogos se tornaram uma parte importante da minha vida, mas dizem que você vai enjoar de algo se ficar fazendo isso por muito tempo. Um dia, jogar esses jogos não era mais tão legal como antigamente. Não importava o gênero de jogo que eu jogasse, o problema era que todo jogo que vinha a cada ano era um completo lixo. A história e a construção do mundo eram todas iguais e estereotipadas. Não há profundidade no sistema. Então nos mostra o prota triste e desanimado, se perguntando, será que não tem nenhum jogo original por aí? Então é quando ele descobre o jogo e se pergunta, que jogo é esse? Então aparece Dungeon and Stone. Era um jogo indie de RPG com gráfico em 2D pixelado que é difícil de sair ultimamente. E ele se pergunta, mas que merda, só tem inglês, ele nem parece ser meu tipo de jogo, mas tá grátis, então vou dar uma chance. Então na aba de escolha de personagem ele diz que tem muitos tipos de classe pra escolher, e diz, eu não vou jogar muito, então vou pegar qualquer um. E acaba pegando a classe de bárbaro. E ele diz que já faz um tempo que eu não jogo um jogo de rolagem em vertical. E enquanto ele explora o jogo, ele diz que as ilustrações são ótimas. E então, quando o prota se dá conta, ele olha para o relógio e se pergunta quando que ficou tão tarde, e percebeu que ficou obcecado com Dungeon Stone, e diz que esse jogo é muito legal. Dungeon Stone tem muitos personagens que podem ser considerados únicos ou uma verdadeira bosta. Antes de tudo, um NPC aliado é o requisito no jogo, e quando você morre, você tem que começar tudo de novo. Do início, foi legal. Então é mostrado que o prota ficava surtando jogando o jogo no hospital toda hora, dizendo merda, eu morri só por causa do sacerdote, quando faltava tão pouco, enquanto a enfermeira manda ele calar a boca e ele pede desculpa. E mais tarde, eu já estava muito focado em tentar zerar o game. Ele era um jogo fracassado, que não tinha tutoriais nem coreano nem inglês. Então, não importa o quanto eu demore, eu vou vencer esse jogo sozinha. De quando eu comecei o jogo no hospital, até quando eu consegui me tornar um funcionário público, e então até eu ser liberado. Até quando eu voltei para a universidade, me formei e fui para a entrevista, fui aceito em uma companhia quando eu estava voltando do trabalho, eu sempre continuei jogando Dungeon Stone. Então nos é mostrado que o prota continuava viciado e perdendo e morrendo sempre e nunca conseguiu zerar aquele jogo. Então nos é revelado que se passou 9 anos e o prota finalmente conseguiu chegar na sala do boss final. E ele grita de alegria dizendo, vocês viram isso, seus desgraçados? Tem mais alguém que chegou a este ponto? Se perguntando. 9 anos, eu sacrifiquei os meus 20 por isso. Então o jogo pergunta se ele quer entrar na sala do boss e ele diz é claro que sim. E o jogo diz, você pode acabar não voltando, você realmente quer entrar? E ele responde novamente, sim. É porque é o último chefe, é bastante ameaçador, mas de jeito nenhum que eu vou voltar atrás, não depois de ter chegado até aqui. Então a aba diz que ele selecionou o sim que está carregando. E o prota diz, eu não espero vencer na primeira tentativa mesmo, eu vou ter que reunir o máximo de informações para planejar uma estratégia, quantos padrões você tem, e sobre os atributos, é provável que eu tenha uma ultimate também. Ah, se eu acabar matando o boss de primeiro depois de toda essa preparação, o boss tá todo feliz, e então chega uma mensagem dizendo, você chegou ao abismo. E então o prota diz que, por causa de todo aquele êxtase, o prota não percebeu e demorou para entender. Apareceu a mensagem tutorial completo. O prota todo assustado diz, tutorial? O quê? Isso tá em coreano. Eu achei que Dungeon Stone só tinha em inglês. Então o prota puto diz, eu tive que trabalhar tão duro para entender tudo em inglês por quase uma década. Convenhamos aqui, era só o prota ter feito um cursinho de inglês, né rapaziada? Então a mensagem do sistema diz, checagem de usuário completa. Enquanto a tela do seu PC brilha muito forte, ele se pergunta o quê?
que tá acontecendo? Um forte raio de luz se derramou. Então Prota põe a mão na cabeça e quando ele percebe ele tá sendo completamente desintegrado e pergunta que porra tá acontecendo enquanto o sistema diz de novo, começando transmissão. Então Prota perde a consciência e acorda ouvindo gritos. Parabéns, jovem guerreiro! E o Prota se pergunta o quê? E o Prota se pergunta, quem é o da voz barulhenta? E quando o Prota abriu os olhos de novo, ele viu com clareza um monte de bárbaro em sua frente, enquanto um cara gigante dizia: hoje todos vocês irão deixar este local sagrado e se tornarão verdadeiros guerreiros. O Prota estava sem entender nada, olhando aquelas tochas em vez de lâmpada, bárbaros musculosos por onde quer que ele olhe, e aquele esquisitão dando discurso. E o cara continua: pega alguma arma que se encaixe com você. Arma? Do que ele tá falando? Isso é definitivamente uma língua que eu nunca ouvi antes. Então como eu consigo entendê-la? Em primeiro lugar, por que eu tô aqui? Não, vamos nos acalmar. Se essa foi a introdução de um jogo muito difícil, então o que devo fazer agora? Entender a situação e reunir informações? Meu corpo parece bem. Mãos ásperas, músculos duros e tatuagem. Essa movimentação. Meu corpo? Isso sou eu? Então o cara diz: aqueles que forem chamados, venham à frente. Mas que merda. E o cara chama o primeiro. Terceiro filho de Vanon, Karak. E ele vai lá na frente, pega uma espada e todos gritam. Enquanto ele diz: o machado de duas cabeças, ótima escolha. Terceiro filho de Vanon, Karak, você é um guerreiro agora. Segunda filha de Feline, Ayla, um passo à frente. Espere, essa situação é familiar. Jovens guerreiros escolhendo suas armas. E a loirinha vai lá e escolhe uma espada. E todo mundo acaba indo lá sendo chamado e escolhendo suas armas. E então o cara continua dizendo: para os jovens guerreiros, que a graça de Rafdonia esteja com vocês. Enquanto o Prota olha e diz: tenho certeza, isso é Dungeon Stone. Quando eu escolhi Bárbaro como meu personagem, foi assim que o jogo começou. Sim, o Bárbaro que eu estava jogando ainda agora. Como caralhos isso aconteceu? Então do lado dele alguém começa a gritar: não pode ser, isso é Dungeon Stone. Todo assustado, sem entender nada. E ele fica dizendo: mas que merda, por que eu tô aqui? Enquanto ele tá muito confuso e o Prota fica só sério. Ele é diferente dos outros bárbaros. Eu não fui o único que entrou nesse jogo. Ele é igual a eu. Então o Prota é interrompido e alguém grita: quem foi que abriu a boca? Então o Coroa, muito puto, diz: foi você? E o Prota só responde na hora: não. E ele fica puto, tudo por causa desse cara idiota. E o cara fica olhando sem entender nada. Então o Coroa simplesmente vira pro outro e diz: foi você? E ele diz: quer dizer, esse é o Dungeon Stone? E o Coroa instantaneamente dá uma machadada e corta a cabeça dele na hora. E o Prota fica sem entender nada. Que porra que tá acontecendo? Então ele pensa: se acalme, eu também vou morrer se demonstrar alguma emoção. Então o cara olha e diz: o filho de Kadua, Orm, foi possuído pelo espírito do mal. Atenção, todos apaguem das suas memórias o que o espírito do mal disse. Nós podemos continuar com a cerimônia de maioridade. Então Prota diz: agora eu entendi. Pessoas como eu que entraram no jogo são espíritos do mal. Você é morto se alguém descobrir. E pensa que poderia ser a cabeça dele rolando no chão. Conclusão: eu preciso passar por isso sem ser descoberto. Mas tem um pequeno problema. Quarto filho de Senik ser um passo à frente. O cara grita novamente e ele diz: eu não sei o meu nome. Jogo maldito, deveria pelo menos dizer o meu nome. Eu não posso só adivinhar quando a minha vida depender disso. Então ele pensa: a possibilidade é baixa, mas essa é a única maneira que eu tenho agora. Eu me movo 2 segundos após o nome ser chamado. Pode ser o nome de algum outro espírito maligno, mas vou deixar isso com a sorte. Próximo, filho de Jandel Bjorn. Então Prota conta: 1, 2 segundos desde que o nome foi chamado. Se ninguém der um passo, então Prota vai pra frente e dá um passo e diz: esse é o meu nome. Então o Coroa Maromba diz: filho de Jandel Bjorn, saia. E então o Prota caminha na frente dele e para na frente dele e os dois ficam se encarando. E o Coroa diz: jovem guerreiro, escolha sua arma. Bingo, eu acertei o nome. Filho de Jandel Bjorn, esse é o meu nome. Certo, agora preciso tomar uma segunda decisão importante. Para substituir a sua falta de talento em magia, os bárbaros têm uma forte habilidade física.
Para começar, eu ia criar meu bárbaro como dealer de combate a curta distância. Então, a arma que eu vou escolher vai ser essa. Então Coroa olha, um escudo. E o Prota parado diz, sim, essa é a melhor decisão que eu posso tomar. Então Coroa diz, filho de Jandel Bjorn, com isso você se torna um guerreiro. Então o sistema diz que a sincronização está completa e nos mostra o nível e as características do Prota. Um bárbaro. Quando joguei essa corrida pela primeira vez, escolhi jogar com um personagem que usa o espadão, porque era legal, mas eu morria demais. E ele se pergunta como posso buildar esse personagem para conseguir sobreviver mais. Então ele diz que tentou empunhadura dupla, marreta, mangual, mesmo experimentando armas diferentes, testando todas elas, tudo era dentro da meta Berserker. Minha gameplay não era muito estável, já que eu mal sobrevivia a todas as minhas batalhas. E um dia eu pensei nisso. Um bárbaro precisa ser usado como um dealer. Bárbaros são uma raça com uma alta vitalidade e força. Embora não sejam tão bons como tanques quanto os anões, ainda tem uma base para ser um. Então aparece o Prota pensando, eu realmente não gosto de fazer isso, já que esse método de combate requer muito treino, mas seria uma pena desperdiçar toda a minha pesquisa e esforço até agora. Então, vamos tentar. Então aparece o Prota derrotando o chefão, dizendo, que personagem OP, essa decisão é a mais racional que eu consigo tomar agora. Eu não vou me arrepender. Então o cara grita, abram os portões! E nos é dito que os bárbaros que passaram pela cerimônia da maioridade vão entrar no labirinto. Eles vão para a cidade com um labirinto. Anfidônia. Então o Coroa olha para frente e diz, guerreiro, partam! Seu destino está naquele lugar. Então todos os bárbaros correm loucamente em direção àquele portão, gritando como maníacos, como verdadeiras máquinas de matar. E o Prota diz, vou correr junto deles por enquanto, mas eles sabem para onde estão indo. Então do nada alguém grita, parem, acho que nos perdemos. E todos ficam sem entender nada. O terceiro filho de Venom, caraca, nos levou na direção errada. Ele não merece nos liderar. Deve assumir a responsabilidade. Todo mundo fica se perguntando sem entender nada. E o Prota pensa, que piada. Não é como se eles também fossem bons, já que o seguiram. Então ele fica lá todo triste enquanto a mulher vem consolar ele. E ele diz, certo, parem, eu admito que não sou qualificado e vou desistir da posição de líder. Então a loirinha diz, então eu vou liderar todos vocês. A segunda filha de Fenine, Ainar. Ainar é sábia, ela deve ser capaz de nos liderar pelo caminho correto. Todo mundo diz isso, então Prota simplesmente olha e ela diz, acho que estou perdida. E todo mundo fica gritando, como pode ser? Precisamos chegar no labirinto dentro do tempo determinado. Ainar não merece liderar. A próxima pessoa a liderar deve ser o segundo filho de Jaitran, Jin. Não, eu não concordo. Então Prota fica pensando e diz, esses perdedores não têm cérebro. Se continuar assim, vamos acabar nunca chegando no labirinto. Mas ainda não quero atrair atenção. Então Prota bota a mão no ombro dela e diz, ei, e ela se pergunta, filho de Jandel Bjorn, você também veio aqui para me culpar? E ele diz, não, estou aqui para te dizer como chegar no labirinto. Então ela regala o olho e diz, sério? Como? Ele diz, só precisa seguir aqueles caras. Então os caras ficam olhando, nojento, tem bárbaros se reunindo ali, aquele selvagem idiota. Não tem como eles conseguirem chegar a lugar nenhum tão tarde da noite armados. Então ela diz, entendi, certo, vou tentar. Então ela sai correndo gritando, achei o caminho para o labirinto. E todos ficam se perguntando, sério? Você realmente é sábia? Então o Prota diz, eles não são sem cérebro de verdade, né? Então todos seguem eles e finalmente chegam no labirinto. E todos ficam dizendo que a sagrada dimensão da batalha está lá. Então o Prota diz, droga, é mesmo o labirinto. Entrar no labirinto é mesmo a decisão correta? Honestamente, não acho que ninguém perceberia se eu deixasse o grupo agora. Então o Prota se lembra da sua vida e diz, eu não só estive doente a minha vida toda, como também era só uma pessoa normal que não tinha nenhuma experiência em bater alguém com os meus punhos. Alguém como eu pode lutar contra monstros no labirinto e vencer. Não há nenhum outro meio de pagar as taxas de Anfidônia sem precisar entrar no labirinto. Então ele diz, droga, a taxa. E nos é explicado que um dos sistemas malignos do jogo Dungeonstone, todos os cidadãos precisam pagar taxas a partir dos 20 anos de idade e são executados se não conseguirem. E há alguns meios de se obter dinheiro, mas não são meios comuns. O primeiro
é entrar no labirinto e lutar contra os monstros. O segundo, trabalhar em lugares como os bares e as vilas. O problema é que eu sou um bárbaro. E nos mostra as outras pessoas dizendo: um bárbaro, não contrataremos selvagem. Sem chance que vamos deixar você destruir nossas coisas. Não temos trabalho para bárbaros idiotas. Então Prota diz: nesse jogo, um bárbaro não pode fazer nenhum trabalho normal. Por causa disso, sua classe é a única que recebe uma arma assim que começa no jogo. Se esse não fosse o caso, eu não teria que enfrentar os monstros. Faltam 10 minutos para a entrada fechar. O maior problema é que o labirinto só abre uma vez por mês. E se eu não entrar dessa vez, vou precisar dar um jeito de sobreviver nesse lugar por um mês. E se eu realmente não conseguir nenhum trabalho por ser um bárbaro como o jogo definiu? O que eu faço depois de uma semana, mesmo que consiga sobreviver com as rações que o chefe da tribo me deu? Mesmo que eu sobreviva por um mês na vila, minha condição vai ser a pior possível. Se for para entrar, então essa é a hora certa para isso. Mas não consigo fazer os meus pés se moverem, porque isso não é um jogo. Minha vida real tá em risco. Então alguém toca o ombro dele e diz: filho de Jandel, Bjorn. Então quando ele olha para trás é a loirinha, a terceira filha de Feline, Einar. E ela diz: eu sou a segunda filha. Os outros guerreiros já entraram no labirinto. Somos os únicos que ainda não entraram. Precisamos nos apressar. Não temos muito tempo sobrando, já que chegamos aqui tarde. Então alguém grita: 5 minutos restantes até os labirintos fechar. E o Prota diz: entre primeiro, vou logo atrás de você. E ela diz: certo. E ela olha para trás e diz: filho de Jandel, Bjorn, obrigada pela ajuda há pouco, rindo pro Prota. Rapaziada, essa loirinha é bem bonitinha e eu tenho certeza que vai rolar um romance entre ela e o Prota, tá ligado? Mas beleza, o Prota só olha e diz: não precisa me agradecer. E ela vira e fala: eu tenho uma pergunta, o que eu preciso fazer para me tornar sábia como você? Nunca vi um bárbaro tão esperto como você antes. Quero ser assim também. Então o Prota olha pra ela simplesmente com a cara de sem entender nada, dizendo que eles têm 0 de inteligência. E ele pensa: eu vou só dar uma resposta vaga. E ele fala: você precisa pensar antes de agir. E ela diz: entendi. Valeu pelo conselho. Vou me certificar de retribuir sua ajuda se eu voltar do labirinto. Então o Prota fica assustado e se lembra: se você voltar no jogo, bárbaros são as pessoas que não conhecem o medo. Eles não parecem nada diferentes na vida real. Einar, você também tá com medo de morrer? E ela simplesmente vira para ele e fala: isso não é natural. Estou com medo de morrer, mas eu nasci como uma guerreira. Vou morrer se não lutar. Não é o mesmo para você? E ele só olha para baixo e diz: é sim. E pensa: eles também são iguais a mim. Simplesmente não tem escolha a não ser lutar. Porque se não matarem os monstros, eles não vão conseguir sobreviver nessa cidade. Então ela grita: vamos sobreviver e nos encontrar de novo. Rapaziada, é certo que vai rolar um casal aí dessa turma aí. E o Prota só pensa e diz: foi provavelmente por isso que os bárbaros aprenderam como superar seus medos e seguir em frente. Eles são verdadeiramente incríveis. E eu também sou um bárbaro. Então, quando faltava 1 minuto para fechar o labirinto, o Prota se posiciona e com um sorriso no rosto diz: tô com medo, mas eu não tenho outra escolha. E sai correndo em direção ao labirinto. E diz: eu não só tenho o forte físico de um bárbaro, como também tenho o conhecimento que adquiri por criar milhares de personagens. Eu definitivamente vou sobreviver nesse lugar. Então o sistema aparece e diz: você entrou na caverna de cristal de nível 1. Então o Prota, sem entender nada, diz: o que é isso? Onde eu tô? E o Protinha, na verdade, tá no final do vídeo, rapaziada. Muito obrigado por vocês que ficaram até aqui. O vídeo chegou até o final. Essa obra eu achei muito braba e pretendo trazer muito mais partes dela, beleza? Tamo junto, rapaziada. Deixa o like, se inscreve e valeu!